Então vamos dar sequência nesta manhã apresentando a palestra 2 com o tema Avanços e melhorias no processo de aprovação de modelo, Portaria e Metro 176/2021 e 353 de 2021. Convido ao palco como moderadora a senhora Daniela Soares Baierle, consultora independente e conselheira da Remesp Ales Consult. Apresentando-a, Daniela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduada em administração e marketing pela Fundação Getúlio Vargas, com mais de 15 anos de experiência. Ela atua em treinamentos, auditorias, atividades regulatórias, metrologia legal e industrial, gestão de certificações da avaliação da conformidade e sistemas de gestão da qualidade. É membro do Conselho Deliberativo da Remesp, Rede Metrológica do Estado de São Paulo, e coordenadora do Comitê de Metrologia Legal, CML, e Comitê Estratégico de Laboratórios de Calibração e Ensaio, atuando como interface dos associados com os principais entes reguladores. Muito bem-vinda, Daniela. Quer seguir ou quer fazer umas palavras iniciais de contextualização? Vamos lá? Então, eu já aproveito e convido ao palco os palestrantes. O senhor Bruno Araújo, gerente de operações rodoviárias do Grupo Eco Rodovias. Convido também o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor de Metrologia Legal de Mel e Metro. Bem, sejam todos bem-vindos. Daniela, suas palavras iniciais e depois eu apresento o primeiro palestrante. Ninguém aprova modelo aqui, né? Então vamos lá. Bom, a gente tem essa atividade, que acho que muitos daqui também têm grande interesse, porque participam ativamente ou impactam no negócio de vocês. E esse ano nós temos, dentro da agenda regulatória, a revisão dos regulamentos que regem do processual de aprovação de modelo. E aí vai impactar em todos os instrumentos sob controle metrológico legal. E a gente teve a feliz oportunidade de trazer aqui para esse painel a presença do próprio diretor de metrologia legal, que tem algumas coisas para falar para a gente, eu espero. E também tivemos aqui a feliz contribuição de um usuário que participou ativamente aí de uma aprovação de modelo, mas de uma forma inovadora, que é o Bruno da Eco Rodovias. Então, eu gostaria de dar agora a palavra para que o Bruno nos demonstre que essa experiência de participar ativamente, um usuário para participar desse novo modelo de aprovação, e depois a gente vai ter a contribuição do Marcelo contando um pouquinho mais dessa inovação ou novos projetos ou formas, e aí a gente aproveita e dá aquelas perguntinhas mais chatinhas para ele responder para a gente também, tá bom? Então eu contei com vocês a participação que a gente tem assim em Metro Sem Filtros hoje, e a gente pergunta para eles também. Então vamos lá, para apresentar a primeira palestra deste painel com o tema A experiência do usuário na aprovação de modelo HSW ou HS-WIN. HS-WIN, convido o senhor Bruno Araújo, só apresentando. Bruno possui 13 anos de experiência em operações de rodovias, é gerente de operações rodoviárias no grupo Eco Rodovias. Tudo bem? Boa apresentação, Bruno. Bem-vindo. Bom dia a todos. Trago aqui um resultado e contar como foi realmente, de fato, a experiência de aprovar um modelo, acho que de forma inovadora em vários aspectos, né? Começando como um
um usuário final, né, um cliente de uma concessão de rodovia, em que é requerente de uma portaria de aprovação do modelo. Esse projeto, o HSWin, né, que é a pesagem em alta velocidade, ele é oriundo de um projeto em parceria com a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, no qual nos regula ali nas rodovias federais da BR-364 e 365, Ecovias Cerrado, que é uma das 11 concessões do Grupo Eco-Rodovias. Esse sandbox regulatório, ele permite um ambiente experimental, né, seja tecnológico ou de fato regulatório, com início, meio e fim. Nesse caso, o sandbox ele tem um prazo de duração de 24 meses, em que é montado um grupo de trabalho, uma comissão com vários agentes, né, envolvidos no processo, com foco em testar modelos de série de fatores, né, seja de fiscalização, seja de regulatório, seja de contrato, enfim. E no caso, o nosso projeto, assim como muitos conhecem, o projeto do Free Flow, né, gerido pelo Sandbox, liderado pela CCR também, com a NTT, somos o segundo Sandbox no Brasil, em que veio testar o HSWin, né? O início do projeto, a intenção era para ver se realmente funciona e se é praticado, se seria possível ter um modelo desse ativo e fiscalizando no Brasil. Então, para contar um pouco, o Sandbox ele nasceu a partir de uma resolução no final de 2022, em que instaurou regras para se criar esse ambiente. E com isso criamos um grupo de trabalho, né, logo em fevereiro de 2023, para montar todo o que seria a expectativa, né? E uma das expectativas era de fato durar 2 anos, para a gente chegar à conclusão se era possível ou não ter uma tecnologia dessa multando veículos de carga, né, transporte de cargas e passageiros nas rodovias. Ele percorreu em um termo aditivo no contrato de concessão. Teve o início do primeiro pórtico, né, em agosto de 2023 e o segundo em outubro de 2023. Um pouco do processo aqui de homologação, né, encaramos com 4 fases de homologação junto ao Inmetro e aprovação de modelo, e tem a previsão de finalizar o projeto em junho do ano que vem. Inclusive, eu sempre brinco com o Marcelo e com o time do Inmetro que participou, em que o projeto ele teve essa duração de 24 meses e no início o maior risco era não homologar o Inmetro, era não ter aprovação do modelo. Até porque era um grande mito, né, existia entre esse contato, né, nosso direto com o Inmetro, que não é o nosso core, ter essa agenda ativa junto com o órgão que regula. Então acho que tivemos a feliz sorte de ter entendimento e alinhamento muito próximo do time do Inmetro e ter a aprovação do modelo em apenas 8 meses. Então, que se a gente esperava com o risco de chegar no final dos 2 anos e não ter o modelo aprovado, conseguimos em apenas 8 meses ter de fato a primeira portaria, né, regulamentando o Sandbox, o HSWin. Para quem não conhece, a Ecovias Cerrado é uma rodovia federal que liga Minas a Goiás, tem 437 quilômetros, começa em Uberlândia e termina em Jataí, né, no estado de Goiás. Os 4 pórticos do HSWin, o primeiro aqui que foi usado como aprovação de modelo, né, que é o nosso referência, no quilômetro 640 em Uberlândia. O segundo pórtico instalado no quilômetro 110 em Cachoeira Alta, seguido por quilômetro 12, que é na divisa ali entre quase Minas e Goiás, no município de São Simão. E por último agora, o 649, que vai ser o quarto e último pórtico desse projeto Sandbox, que prevê o contrato aí junto com a NTT. Para mostrar como são os modelos definidos, né? Em pista dupla, 2 faixas, são 8 sensores por faixa, eu vou explicar um pouco como funciona, e um pórtico realmente com todas as câmeras, todo o seccionamento, scanner 3D para fazer a classificação e definição se há um excesso ou não. Esse é o modelo de pista dupla. Como citei, né? Um pórtico com sensores e equipamentos. Outros sensores de fato meteorologicamente relevantes, né, os sensores de peso, sobre faixa, 8 sensores por faixa. E o modelo de pista simples, que também aproveitamos esse momento de teste e laboratorial para testar uma balança bidirecional, né? Então, na rodovia de pista simples, lá em Goiás, são 2 balanças que permanecerão os 30 anos do contrato de concessão em pista simples, não serão duplicadas. Elas são bidirecionais, elas pesam nos 2 sentidos da rodovia. Então, é a mesma topologia, né, de equipamentos,
e os dois sensores, os dois conjuntos de sensores no ângulo sentido da rodovia para fazer a pesagem de 100% do tráfego. E como, né, entrando no detalhe, né, a balança está homologada para a velocidade mínima de 7 e a máxima de 90 km por hora, com a padrão da classe 1A, né, que é a tolerância de PVT de 2,5% e eixo de 4%. Essa filmagem é um drone, de fato, acompanhando no dia da aprovação de modelo, junto com o time de meta, acompanhando os veículos aí colocando 130, 135 km por hora para chegar nessa balança e atingir os 90 de forma estabilizada, para assim ser validada a passagem. Desafios desse modelo é que não conhecemos como aferir isso de forma segura. Então, acho que, primeiramente, foi uma grande operação para que não tenha acidentes e todos os usuários sejam resguardados. Então, houve envolvimento de mais de 20 pessoas próprias da concessionária, mais apoio de viaturas da Polícia Rodoviária Federal, para que se interditasse total a rodovia em alguns momentos, né, principalmente na pesagem em alta velocidade, que é um fator desconhecido, principalmente para a concessão, de fato. Entendemos que o modelo de aferir agora, daqui em diante, né, o modelo de aprovação, pelo menos desse modelo já passou, o desafio de aferição, de fato, é garantir a alta velocidade de 90 km por hora, que seja seguro e não dê acidentes. Veículos, dependendo de onde a balança está instalada, ele tem que desenvolver muita velocidade para conseguir estabilizar os 90 e passar com os sensores. Então, foi um desafio. E como resultado, né, tivemos uma variação máxima no dia da aprovação de modelo, na segunda etapa, a variação máxima de VPT de 1,8% de dispersão, sendo que a meta é 2,5%. Tivemos uma variação mínima de PVT de 0,02%. E 100% tivemos abaixo de 1,82%, né, de variação do PVT. E a variação média de PVT foi de 0,69%. Então a gente alcançou uma régua muito alta ali do limite da portaria. E um pouco dos indicadores atuais dessa balança, né? Já pesamos aí até mês de agosto quase 500 mil veículos fiscalizados. A velocidade média praticada na velocidade da via, isso é um ponto importante, porque o projeto ele tem um objetivo de manter a fluidez da rodovia. A fluidez que é? Não reduzir, né, a velocidade desempenhada pelos veículos comerciais, né, transporte de carga e passageiro, mas também não impactar os veículos leves, né, de passeio. Então ele tem o objetivo de monitorar essa fluidez, quando eu junto todas as categorias na balança. A velocidade média praticada por sinal de 81 km por hora. Quando eu separo somente veículos de carga e transporte de passageiros, média de 66 km por hora, a gente não houve nenhum impacto realmente na vida do usuário. E o tempo de pesagem é de 1,2 segundos, né? No momento do toque do primeiro sensor, é o último, a gente tem até 1,2, varia até 1,8 segundos a pesagem, classificação e identificação se está com excesso de PVT ou eixo, conforme a portaria do cliente, as fases do cliente para entregar esse PVT. E 2.000 veículos comerciais diários. Né? O objetivo também do projeto é pesar 100% do tráfego. Esse é um dos grandes momentos disruptivos do projeto, porque hoje conhecemos, estou com balanças tradicionais, né, as PPVs dinâmicas lentas, há mais de 10 anos, trabalhando de perto com essas balanças, e de fato hoje só pesa quem quer ser pesado. Né? A gente sempre brinca que o caminhoneiro, né, o transportador, ele só pesa se ela quiser ser pesado. No HSU isso a gente já quebra um pouco porque não tem como fugir da balança. A pesagem ocorre tanto na faixa rápida quanto na faixa lenta de condução e permite a gente conhecer de fato o que trafega na rodovia. E exemplos práticos, assim, temos a BR-050, que é a vizinha da Rio Cerrado, também em Uberlândia, tem balanças funcionando há 24 horas há quase 8 anos e nunca pegamos um excesso que nos primeiros 30 dias do HSU de veículos com 35 toneladas de excesso de PVT. Isso ocorre toda semana, a gente pega em média de 20, 25, pelo menos 1 ou 2 veículos carregando com excesso de PVT. E esse veículo a gente nunca identificou, ele trafega muito tempo nas rodovias, a gente não conseguiu pesar ele de fato. Né? Indicadores de excesso de peso. No recorte ali do mês 5, mês 8, tivemos 233 mil veículos comerciais com excesso, 9,5% dos veículos estão com sobrepeso. São 40 mil toneladas de sobrepeso detectado nesses apenas 3 meses.
uma média de 22 mil veículos fiscalizados, né, uma média de 180 autuações por dia. E trago, né, de quase de primeira mão, anunciamos segunda-feira agora, que de fato, após várias etapas, dia 2 agora na segunda-feira, começaremos a emitir as primeiras multas, né, de fato, com o NTT, de 2 portos em Uberlândia, no 640, e no Incômodo 110 em Cachoeira Alta, no BR-364. Então, iniciaremos de fato, na prática, né, fiscalizar e autuar o excesso de peso de forma massiva. E é isso. Resumo de como foi o panorama visual de como está o projeto atualmente e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Bruno, pela apresentação. E seguindo, apresento o segundo tema do painel 2, com o tema Avanços e melhorias no processo de aprovação de modelo Portaria e Metro 176/2021 e 353 de 2021 também. Convido o Marcelo Luiz, só apresentando. O Marcelo é graduado em Matemática e mestre em Metrologia e Qualidade pelo Imetro. É servidora há 19 anos no Imetro, exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa, atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume. É instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal voltadas à RBMLQI e outros institutos nacionais de metrologia. É também representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIN do Brasil, na OIML. Muito bem-vindo, boa apresentação. Obrigado. Já são 22 anos. Aumentou um pouquinho. Quase uma vida. Bom, pessoal, bom dia a todos, a todas. Como a Dani já falou, né, sobre esse processo que a gente está vivendo, a gente falou desde ontem, né, a respeito disso, né, de mudança no controle metrológico, de reformulação, modernização, são palavras que estão bem em voga, né, e a aprovação de modelo não é diferente. É o primeiro processo pelo qual vocês passam, né, os fabricantes e importadores, é o primeiro processo do controle metrológico legal. E não é diferente também a necessidade de se rever, como a Dani falou, o regramento, né, desse processo. Mas, na verdade, a gente está preocupado em rever muito mais do que isso, né? A gente está num turbilhão de ações, de coisas aqui. O presidente ontem, a vinda dele foi bem interessante, porque já encaminhou com os senhores alguns projetos, algumas ações, né, e são de curto prazo, sempre. Mas isso também nos traz compromissos dos quais vocês vão participar ativamente. Falando de aprovação de modelo, né, também é interessante que a gente tem um público aqui bem heterogêneo, tem regulados também, né, mas para que a gente faz a aprovação de modelo? Qual a importância, né, dessa primeira etapa do controle metrológico? É exatamente permitir, né, primeiro, dê o ponto de partida, né, que faz falta na área de saúde, como o Rafael comentou, né, você ter o primeiro esqueleto, saber o que é aquilo que a gente está controlando ao longo do uso, né, e principalmente no que se fala em construção, hardware, hoje tem software, né, que foi comentado ontem pelo Luiz na parte da o que eu posso fazer remotamente, o que eu não posso. Então a aprovação de modelo ela é extremamente fundamental, é aquela que a gente chama às vezes de certidão de nascimento do instrumento, né? Hoje a gente tem alguns números para trazer para vocês, só a título de conhecimento, e são interessantes. Primeiro, no nosso site, né, na base de dados do Imetro, tem mais de 7.800 portarias, quase 7.900. Então, dá para estimar aí que até no início do ano que vem, acho que no primeiro trimestre do ano que vem, a gente bate 8.000, tranquilo. Vocês têm noção do volume de informação. A primeira portaria que está lá é de 66, ou seja, é um processo de 60 anos, né?
já vem sendo feito, claro que ele vem passando por melhorias, por mudanças. A gente tem um universo hoje de coisa de 40 instrumentos de medição, né, que passam por aprovação de modelo e depois, naturalmente, verificação inicial, subsequente. Eu coloquei só aprovação de modelo, que quando vai para as outras etapas aumenta um pouquinho esse número. Mas a aprovação de modelo, ela... Então a gente está falando aqui de balanças, eu sei que aqui tem muita gente da área de balança, mas também de medidores de velocidade, cronotacógrafo, bomba de combustível, enfim. É uma infinidade de produtos aí que são aprovados. Um pouquinho desse universo nosso aqui para vocês terem noção. Em 2023, nós recebemos 386 solicitações. Em 2024, já passamos aí de 360 solicitações, tanto de aprovação como modificação de modelo. Tá? E no ano passado encerramos, aprovando ou reprovando, 400 dessas solicitações, 400 processos, né? E como vocês podem ver, isso gerou 250 portarias, 251 portarias de aprovação e modificação de modelo. São números parecidos até com o do ano passado, né? Então, isso é só para dar uma noção do que a gente está falando. É um volume de demanda, de atividades bem intenso. Imaginam os senhores que, quer dizer, a gente coloca todo ano, né, no mercado 250 portarias novas com modelos novos ou modificados, né? Isso impacta naturalmente na vida de vocês, impacta na vida dos meus colegas da rede. Acho que para eles mais ainda, de vez em quando alguém me liga xingando a gente, por que tem tanta portaria, que saiu essa portaria, o que foi isso? O volume é muito grande, né? Num cenário de escassez. Cada vez a gente vai tendo menos pessoal, menos estrutura, menos paciência. Quando eu comecei na aprovação de modelo, era muito comum ter um processo de 5 anos. 5 anos era... Com 5 anos o fabricante reclamava um pouquinho, mas 2, 3 estava numa boa. Hoje em dia, 3 meses já é muito tempo. E isso é normal, isso não é um problema, isso é evolução. Só que isso mostra para a gente o quê? A gente também precisa evoluir, né, no nosso processo, evoluir nas nossas ações. Evoluímos muito hoje, como eu estou falando, né? Eram 5 anos, hoje em 150 dias já é possível se pedir aprovação tácita. Mas a coisa precisa melhorar cada vez mais, precisa evoluir cada vez mais, né? Então, as etapas vocês conhecem, né? Mas a gente tem uma etapa de análise de documentação, uma etapa do exame geral, que é exatamente avaliar a conformidade daquele modelo, ele atende a questão de segurança, a selagem, né? Os lacres estão ok, os ensaios. E aí é muito importante, com pequenas variações, a gente tem sempre ensaios ali de compatibilidade eletromagnética, temperatura, ensaio de desempenho e ensaio de software, né? Quem faz esses ensaios, quem não faz, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Elaboração da documentação conclusiva, né? Também tem toda essa análise, isso inclui software, isso tudo leva tempo, isso tudo consome energia. E aí, por fim, a assinatura da aprovação da portaria de aprovação de modelo, que hoje é feita pelo presidente do Inmetro. Então, dentro dessas etapas, o que a gente está buscando com esse processo? O que a gente pode fazer para tornar esse processo mais rápido, tornar esse processo mais eficiente, né? O que a gente pode fazer para agregar valor ao instrumento, para agregar também, para facilitar a vida do meu colega da rede que está fazendo a verificação lá na ponta. Um exemplo só, que eu nem ia trazer para vocês, mas eu peguei portaria esses dias com 90 anexos, 90 desenhos diferentes. Eu falei, gente, é para ajudar o IPEM, não vai ajudar o IPEM. O IPEM vai atrapalhar o IPEM. Quando está essa quantidade toda de anexos, que informações que eu preciso ter na portaria para que ela tenha, né, essa verificação seja eficiente? Então, é nisso que a gente está querendo trabalhar. E aí também, né, é importante a gente olhar a linha do tempo. Olha só como é que a coisa evoluiu. O processo
A primeira portaria é de 1966. O primeiro regulamento é de maio de 2007. Que esse regulamento começou a introduzir, a portaria 175 começou a introduzir ali alguns elementos da acreditação, designação. Mesmo já se fazia antes, já tinha normas que instruíam essa matéria antes, mas a partir de 2007 a gente começa a falar, né, nessa designação. E é importante, né, ter em mente. Então, quem fazia todo o processo, né, ou quase na totalidade, quem fazia era o único ator presente no processo, era a ADMEL. Era toda a atividade da Diretoria de Metrologia Legal. Então, a ADMEL começava fazendo toda a análise da documentação, a ADMEL fazia o exame geral, como ainda faz, e fazia todos os ensaios, né? Claro, está falando lá de instrumentos mecânicos, isso vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, e outros atores foram se inserindo ali, né? Então, começou a trazer o laboratório externo. Esse laboratório, ele na época era um laboratório designado, laboratórios... acho que é designação do termo, mas tem alguns casos que era um laboratório que alguém autorizou o laboratório a fazer um ensaio, gostei do relatório, vai. E aqui em 2007 começou a ficar mais organizado. Em 2010, né, foi iniciado aí sim iniciou-se o programa de acreditação de laboratórios para a metrologia legal, dentro daquela mesma linha. Já lá atrás, a gente já sabia, a ADMEL já não estava tendo condições de atender a toda a demanda, a gente já precisava ter outros braços para atuar. Isso, naturalmente, era demanda do próprio mercado, dos fabricantes. Então, surgiu aí a ideia e a iniciativa da acreditação. Em 2019, esse regulamento foi revisto, passou por alguma modernização, principalmente a questão de responsabilização também. Quem é o dono da portaria? É fabricante, é importador, é requerente. Então, essas figuras vão sendo amadurecidas. Em 2021, tem aquela boa e velha consolidação que vocês já conhecem, né, que é só para a gente não saber mais o número da portaria. Mas a gente tem também, mas além de um ponto importante, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, a gente vai falar da liberdade econômica. E aí é o ponto. O decreto 10139, né, ele é um dos decretos motivados pela Lei de Liberdade Econômica. Então, a gente sai de um cenário onde o Estado, né, tem que controlar tudo, tem que ver tudo, a responsabilidade é toda minha. E a partir de 2019, a gente já tem, com a Lei de Liberdade Econômica, né, um outro cenário que indica o fabricante é responsável, o particular é responsável. E aí a responsabilidade vem com vantagem e com desvantagem, naturalmente, né, que é o que a gente vai precisar explorar com muita dedicação agora. Então, que desafios eu estou falando aqui com os senhores? Né? E aí esses desafios, claro, eu estou trazendo aqui mais para provocação. Né? Quando a Daniela me deu um prazo, um tempo de apresentação, eu peguei esse tempo, vou falar 10 minutos e o resto a gente deixa para pergunta. A estratégia é essa. Não, precisa sim, senão vou fazer o quê? Então, alguns pontos que a gente já levantou. Agora, quem vai identificar, quem sabe quais são os problemas dos processos de aprovação do modelo? Sou eu? É o Eduardo, o Fábio, Felipe, Ana Gleice que estão aqui? Não, eles até sabem vários. Mas quem gasta dinheiro com esses problemas são vocês. Então, vocês é que tem que indicar para a gente que desafios são esses. Mas a gente tem alguns aqui que a gente já identificou. Ofertas de laboratórios acreditados. Esse é o primeiro ponto. Eu não sei se tem laboratório aí hoje, alguns eventos a participar. A gente está recebendo de maneira recorrente, né, esse reporte. Primeiro, da pouca, né, ou ausência total de laboratórios acreditados para alguns ensaios.
E quando é pouco laboratório, o custo é mercado, tudo bem, mas o custo é considerado né, acima do razoável. Aí quem considera esse custo? Eu? Não. Quem está pagando. A gente tem que sentar e achar um ponto de equilíbrio disso. Porque o Inmetro nunca vai, eu nunca vou ter condição de dizer se esse ensaio está caro ou está barato. Quem vai dizer isso é quem executa o ensaio, formula o custo e quem arca com esse custo. A gente vai trabalhar só como um moderador, mas a reclamação que a gente está tendo hoje é sobre essa baixa oferta. A baixa oferta a gente já conhece naturalmente, né? Você tem um laboratório, 2 laboratórios. A gente também não tem como... É difícil mensurar qual é o número adequado, porque quando você aumenta demais também, você passa a não ter... o negócio passa a não ser um negócio viável, né? Mas a gente vai ver isso como um desafio muito sério, para tratar com muita urgência. A demora, né, nos prazos de software. Prazo, no geral, sempre como eu falei, né, já começa tendo o problema do prazo, mas software, para os instrumentos que têm controle de software, são recorrentes, a gente sabe que esses prazos são altos, né? Então, esse é um outro gargalo. O custo também disso, o custo dessas análises também tem sido colocados como problemas. Isso aqui eu estou trazendo, pessoal, a minha visão da Dinel, mais ou menos para provocar. Vocês podem ter problemas muito maiores aqui. Talvez a gente possa chegar lá na frente e olhar que alguns desses problemas não precisam nem ser tratados agora, né? E a modificação, excesso de modificação, isso aí eu coloquei, né, porque a gente está sempre discutindo toda hora e é um número que chama atenção. 40% daqueles processos que a gente estava vendo, né, são de modificação de modelo. Por que eu tenho tanta modificação de modelo assim? Será que tem alguma coisa errada na aprovação? Será que o fabricante tenta fazer a aprovação de modelo, a modificação porque o prazo é menor? Isso talvez seja até uma lenda, mas porque o prazo é menor? Não sei mesmo. Então eu achei interessante trazer esse número para cá e colocar isso como desafio, né? Porque será que eu tenho que ter tanta modificação de modelo assim? Será que não tem alguma coisa errada? Eu sei que para verificação, para atividade de verificação inicial, subsequente, né, para os nossos colegas da rede, isso aí é horrível, porque gera portaria em cima de portaria, você pega um instrumento, e acontece muito, você pegar um instrumento, a portaria de aprovação de modelo daquele instrumento, quando você vai olhar o instrumento materializado ali, é outra coisa. E não está ilegal. Só que tem 300 portarias que vão modificando naquele modelo ao longo do tempo. Isso é algo que a gente precisa olhar, né, e ver, será que a gente precisa continuar? Está certo? Então, nós colocamos alguns desafios aqui, né, sobre isso. E agora, o que a gente está fazendo, né, em cima dessas reflexões? Sobre os laboratórios, né, identificar laboratórios que possam executar os ensaios. Eu estou falando aqui de várias áreas, tá? Não estou falando só de pesagem, mas de várias outras. E uma alternativa que a gente está trabalhando é na designação de laboratórios, tá? E uma coisa muito clara, não é para concorrer ou para substituir a acreditação, mas a gente precisa aumentar, buscar alternativas. Essa aqui é uma. Designar laboratórios, por quê? A acreditação, ela é comprovação de competência. Ela tem um custo, ela tem um rito, ela tem todo um processo, né, que precisa ser respeitado. Agora, se a gente tiver outras maneiras também de atestar essa competência, a gente pode lançar a mão, se isso for, né, agregar alguma coisa no processo. Então, a gente está olhando isso. Análise de impacto regulatório. Né? A DIARC já está conduzindo uma análise de impacto regulatório sobre a aprovação de modelos, sobre o processo, e aí tem uma visão que a Ana está colocando, né, da integração dos processos, porque essa baseada em riscos. A gente está falando aqui de aprovação de modelo, a gente já falou
de declaração de conformidade, a gente vai falar de oficina permissionária, verificação subsequente. De alguma forma, isso não está tudo junto na agenda regulatória à toa, não. Isso faz parte da modernização do controle metrológico. Isso, para a metrologia legal, Celso, é que é a grande aplicação do modelo regulatório do Inmetro, que é a integração desses processos, a racionalização desses processos, né? E a aplicação dos níveis de controle e das formas de controle de acordo com o risco do instrumento. Um medidor de pressão arterial não tem o mesmo risco à fraude, por exemplo, que uma bomba de combustível. Naturalmente, pela natureza da aplicação. Então eu não preciso exatamente ter a mesma forma de controle, ter o mesmo rigor. Entendeu? E isso vai se refletir tanto na aprovação quanto nas verificações iniciais e nas subsequentes desses instrumentos. É isso que a gente tem que ter em mente, dessa integração dos processos, que eventualmente eu posso ter uma aprovação de um modelo de um instrumento muito rigorosa e depois não ter nada. Ou até ter uma aprovação de modelo conectada com a declaração de conformidade. A gente às vezes não vai na fábrica de vocês fazer uma aprovação de modelo, já dali já faz um pacote só. Vocês já são autorizados para fazer a declaração de conformidade. Né? Isso, estou falando aqui, são as ideias nas quais a gente está trabalhando e precisa discutir essas ideias com vocês, precisa, né, ter a concordância, naturalmente, de vocês, mostrando qual é a nossa função. Nossa função é, no fim das contas, ter um instrumento confiável, com um custo razoável, né, para o segmento, para que o negócio seja saudável. Então, a gente tem que trabalhar em todo esse espectro. O trabalho que a DIARS está fazendo vai exatamente nessa linha. Por isso que a gente tem 3 análises de impactos regulatórios, que são processos densos, são processos que demandam uma carga horária, uma energia muito grande, né, Ana? Eu encho o saco dela de maneira que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção de quanto ela sofre. Mas isso está tudo junto na agenda exatamente para ter... Não adianta eu trabalhar, mudei o processo de declaração de conformidade, passa 2 anos, mudei a aprovação de modelo. Tá, o que eles se falam? Se eles não se falam, não adianta. Então, essa linha está muito importante. Adequação à lei de liberdade econômica, como eu falei. Hoje, a lei de liberdade econômica ela tem um ponto que diz que é considerado verdade toda a declaração do particular. Isso parece óbvio, né? Mas entrou na lei. E então, eu posso sim, se um fabricante declarar formalmente que ele cumpre alguma coisa, que ele faz alguma coisa, eu posso dizer que aquilo ali é verdade. Ele passa a ter fé pública, vamos dizer assim. Agora, se aquilo ali não for bem assim lá na frente, ele também está sujeito a todos os rigores da lei. Né? Então, faz parte, isso é uma coisa que já se fala há anos, né? Não, vamos aumentar a supervisão, vamos aumentar a fiscalização. Mas, na verdade, aumentar a responsabilização. Quando a gente começou a falar em declaração de conformidade, eu sei que o tema foi de ontem, mas como eles são conectados, eu vou aproveitar, né? Quando a gente começou a falar de declaração de conformidade, teve fabricante de instrumentos de medição, teve empresa que falou assim, não, mas quem faz o meu controle de qualidade é o IPEM. Eu termino o instrumento, boto lá, o IPEM vai lá, ensaia, se passou na verificação inicial, tá bom, se não passou, volta. Foi assim durante muito tempo. Não dá para ser mais assim. Porque a gente nem tem, né, rede suficiente para fazer isso tudo. Então, a ideia é responsabilizar. Então, quando o fabricante declara, e aí quando eu falo declaração, declarou. Ao invés do Luiz Henrique ir numa fábrica e fazer toda a produção e verificação inicial, ele vai fazer meia dúzia. Claro que eu estou exagerando, mas vai fazer uma amostra. Testou essa amostra, passou, ok, está tudo aprovado. Não passou, aí você tem um problema. E é uma coisa, quando a gente fala de declaração de conformidade, né, alguns colegas já têm conversado isso na DIMEL, poxa, vai parar, se suspendir a verificação inicial a declaração de conformidade daquela empresa, o IPEM volta para lá no dia seguinte? Que punição é essa? Estou punindo o IPEM. Não, ele não vende.
Se chega a esse extremo, é porque a empresa não tem, ela não está sendo sincera naquilo que ela declarou. Claro que isso não é. Bati lá na fábrica, fiz uma auditoria, encontrei um certificado de calibração vencido, pronto, está suspenso, você não pode mais vender. Não é assim. É um processo, né, proporcional que a gente tem que trabalhar para que as empresas conheçam. Olha, eu tenho que cumprir essas regras porque eu tenho que atender ao Inmetro, tem e regras que sejam factíveis. Eu vi ontem na palestra da Uber, quando ela falou sobre, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho o meu processo produtivo, eu faço um ensaio. Depois eu tenho que fazer ensaio para atender a portaria. Não me soa bem. Não me soa bem você ter que fazer alguma coisa para atender a portaria. Nem internamente a gente gosta muito disso quando pega. Por que faz isso? Que está na norma. Não, a norma é minha, a norma eu mudo. Para que isso está na norma? Então, o que isso está gerando, por exemplo, de transtorno na linha de produção da Uber? Para quê? Qual é a razão disso? Se ela tem alternativas para que se faça, né, para chegar no mesmo resultado, meu filho que fala isso às vezes, você não pode questiona meus métodos que não pode questionar meus resultados. Ele fala quando não estuda e te dá nota boa. Mas, de certa forma, a gente vai olhar resultado. Claro que a gente vai saber, precisa conhecer os métodos, precisa conhecer os processos, é natural. Mas, se está dando resultado, ok. Se não der resultado, a responsabilidade também é da empresa. Essa responsabilização é importante exatamente para dar o que a lei preconiza, a liberdade. Né? Então, esse é outro ponto. Mas, como eu falei no início, eu, Marcelo, posso trazer aqui vários problemas do processo de aprovação de modelo. Mas isso é tudo minha opinião. Quem sofre isso na pele são vocês. Né? Eu já tive conversa com alguns senhores aqui, a gente começa, mas você toma uma ação, eu fiz isso aqui, está tudo certo. Para mim está tudo bem, eu faço o regulamento, faço a norma, estou atrás da mesa, tá beleza. Aí você vai lá, mas eu tive que mudar meu processo todo, alterou minha... Eu não sei exatamente o que acontece. Então, mais importante do que a gente apontar gargalos, desafios, são os senhores apontarem isso. Tá? É através da indústria, a indústria que tem que dizer para a gente, até para apontar os problemas e dizer, olha, isso aqui está mais doloroso, isso aqui está mais complicado. Então é ali que a gente tem que agir. Né? Então, a gente já está preparando uma pesquisa, a gente ia tentar fazer até antes de começar do evento, mas para ficar um trabalho mais robusto, a gente vai lançar ainda esse ano, no final ainda em dezembro, né, uma pesquisa para levantar com vocês quais são os gargalos, o que é problema, quais são os maiores problemas da aprovação de modelo na visão da indústria, do fabricante, do importador, do requerente da aprovação de modelo. Para a gente poder nortear também o nosso trabalho. Claro, para chegar a um ponto que você pode colocar, o problema é ter a aprovação de modelo. Então nós vamos viver com esse problema. Agora, se a aprovação de modelo é muito cara, é muito lenta, não é transparente, a gente pode buscar melhorar. Então, essas vão ser as ações que a gente está tocando agora. Tá? As ações que a gente puder fazer de maneira mais rápida, principalmente com a questão dos laboratórios que eu comentei, a gente já vai atuar desde do iniciozinho já do ano que vem. Esse ano já está acabando, né? Mas a ideia é que em 2025 seja um ano de muito mais realizações, muito mais entregas nesse sentido. Ontem, durante o diálogo com o setor produtivo, né, presidente Márcio foi bem claro nas ações, né, nas metas que a gente tem que colocar e fazer. Agora, é claro que o Inmetro, a Admel, né, não tem a menor condição de executar nada disso sem vocês, sem o fabricante, sem todas as empresas que atuam no sistema, né, esse é um sistema, sem a rede. Né? Então, eu conto muito, eu sei que posso contar muito com o apoio de vocês, vamos contar cada vez mais, exatamente para a gente formular esses problemas todos, mas também as soluções. Né? E aí, como o presidente disse, aquela solução que pode ser implantada imediatamente, ela não precisa esperar a solução mais perfeita do mundo. Ela vai
Então é possível que a gente nem tenha, eu estou bem tranquilo com isso, é possível que a gente nem tenha um regulamento novo amanhã de aprovação de modelo, mas pode ser que o regulamento atual vá sofrendo alterações pontuais, alterações, para que chegue lá na frente numa coisa nova. Isso para quê? Para coisas que a gente já pode fazer sejam feitas de maneira mais rápida, mais célere, né? E que a gente vá, depois a gente junta isso tudo, claro, organiza. Eu falo isso, a Ana quer me matar. Mas eu estou brincando, gente. A Ana está fazendo um trabalho formidável e é ela quem coordena toda essa construção dos regulamentos, né? Mas a gente faz, o que a gente faz na gestão é buscar que esses regulamentos sejam o máximo factíveis e que eles não sejam um fardo para vocês. A indústria já tem problemas demais, né? Então, o Inmetro não pode ser um problema, pelo contrário, o Inmetro é um parceiro da indústria, a gente está aqui exatamente para trazer para vocês soluções, viabilizar soluções de forma que seja confiável. Por exemplo, o Amarante falou bastante aqui, eu acabei não falando por causa do tempo, mas eu vou aproveitar esse minutinho que me resta e vou comentar, Amarante, sobre o que você falou na sua apresentação a respeito dos regulamentos que são faltantes. Mas isso aí já é babada, já é coisa simples. Eu quero depois sentar com vocês e falar de cronograma, de prazo e ações que a gente tem que fazer, né? Quais regulamentos daqueles ali que também já estão na nossa agenda, já estão fechados já, que vão ser feitos, né? Quais são os primeiros, aí tá aí. E como vocês vão poder ajudar a gente para ficar mais rápido. A gente tem pouca gente para fazer isso, então a participação da indústria, do Cibapem, da Abrapem, da Renesp é fundamental. Se a gente não tiver a participação de vocês, eu garanto que não sai. Com a participação de vocês, sai. Então a gente precisa dessa... Agora é cronograma, para a gente poder fazer e avançar. E sobre, né, aquelas questões de mercado, do custo, né, da pirataria também, é um trabalho contínuo, é um trabalho que eu acho que deve ser cansativo, né, Amarante? Mas ele está dando resultado. Os resultados estão começando a aparecer. Então, mas mesmo assim é um resultado, é um trabalho que não acaba. Então, assim, quando é que a gente vai parar com a pirataria? Vai parar de combater a pirataria? Nunca. A gente vai combater a pirataria a vida inteira. Mas eu acho que o teu trabalho está dando resultado, está começando a dar resultado, né? E aí fica esse registro também, Amarante, né, do quanto você está contribuindo para a metrologia legal brasileira, né, você, o Cibapem, né, na tua liderança, nessa redução e na discussão, na promoção dessa discussão de antipirataria é muito importante. Então, era isso que eu tinha para dizer, meus amigos. Eu fico à disposição e agradeço mais uma vez pela atenção dos senhores. Obrigado, gente. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Passar a palavra à Daniela, moderadora do painel, para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Vamos lá. Então, agora, gostaria de convidar a plateia para ver se alguém tem alguma dúvida para esclarecer com o Marcelo. Eu tenho alguns comentários aqui, mas assim... desculpa. Eu gostaria de convidá-los para participar com algumas questões. Eu tenho alguns comentários aqui, mas eu acho que valeria a pena abrir para vocês perguntarem. Então, eu vou fazer na sequência. Então, é o Dourado, a Percons e depois a Percons ali. Tem dois da Percons. Então, vai lá, escrever um pouco. Bom, uma excelente apresentação. Gostei aí da primeira, né, que falou muito de radar, que é uma inovação. Do radar não, da pesagem dinâmica, que é uma inovação. Mas dentro do assunto, o Marcelo até, quando eu levantei a mão, já deve saber o que eu vou perguntar. Mas em função do gargalo que você mencionou dos laboratórios acreditados no Brasil, qual a ideia do Inmetro em relação à aceitação de eventuais resultados de testes realizados por laboratórios acreditados em outros países? No meu caso, principalmente pensando em Europa. Bom, Scarton, da minha parte, mas a gente já tem conversado esse assunto há muito tempo, né? Tem que analisar
que ensaios a gente vai autorizar ou eventualmente considerar, quais são os elementos, quais são as, como é que eu vou dizer, quais são as contrapartidas, se elas serão necessárias de fato, né? A gente tem que olhar, claro, não dá para pensar só a parte técnica do negócio, né? A gente tem que pensar que a gente está falando de um mercado, né? Onde o Brasil é atuante em termos de indústria também. Tem que pensar na coisa mais complexa. E eu entendo que a gente tem que promover essa discussão, a gente já teve essa discussão começada, né, no ano passado lá na Alemanha. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter do que isso vai afetar no mercado brasileiro, quais mercados, né? A gente tem uma indústria que também precisa, é importante, acho que é estratégico, que esteja lá fora, e a gente precisa analisar o que se pode fazer a respeito disso, Scatton. Eu não tenho uma opinião. Tecnicamente, você tem laboratórios tão bons quanto os daqui, né? Isso é fato. Agora, isso vai gerar algum problema, se é um distúrbio econômico quanto a isso, é isso que a gente tem que avaliar, né? E ponderar junto com a indústria, né? Qual indústria, quais os casos, quais as motivações que vão levar a isso. Entendeu? Acho que é uma discussão que tem que ser travada, né? Aqui é uma discussão, não é o Inmetro quem tem que decidir. Isso é uma questão de país, né? De Brasil. Então, a gente precisa discutir, eu entendo, com o setor. Esse é um fórum, talvez até adequado para uma discussão dessa natureza, né? E aí tem que ver o que o mercado brasileiro também não pode estar nesses países, não pode estar em algum lugar. Aí vai ter discussões, eu sei, né, de certificados OML, uma série de outras vertentes que a gente vai precisar avaliar. Entendeu? Eu acho que esse fórum, a Remesp, o Cibapem, a Abrapem, são as melhores instituições para promover essas discussões e como a gente viu ali, você tem 40 tipos de instrumentos diferentes. Não precisa ter uma solução única para encaixar todo mundo, né? A gente precisa ter critérios para olhar, esse segmento aqui se encaixa aqui, aí esse aqui já se encaixa lá, e por aí vai. Mas acho que a gente tem que promover essa discussão, tá? Perfeito. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Scatton. Agora eu vou passar para o Raul, do Instituto Eldorado. Oi, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Raul, eu sou coordenador do laboratório do Instituto de Pesquisa Eldorado, em Campinas. E a minha pergunta vai em cima da ação que você comentou, Marcelo, de designação de laboratórios não acreditados. Existe já uma regra para que seja feito isso? Você comentou que já iniciaria agora no início do ano. Como é que está sendo pensado isso? Se você puder detalhar um pouquinho mais. Aproveito até para comentar, né, só complementando, o Instituto Eldorado ele está com a auditoria marcada agora para fevereiro para atender a parte de PNA, de balança de escopo completo. Tá? A gente hoje atende toda a parte de MC, né, com o laboratório, e a gente vai passar para a auditoria agora em fevereiro. Tá bom? Só para complementar. Obrigado. Ótima informação. Para que saia rápido essa acreditação. Raul, qual a ideia da designação? Ela é uma ação complementar à acreditação, né? E, como eu falei, na verdade já existe hoje um processo de designação, tem uma portaria, pelo menos o processo estaria sendo, não é tão verdadeiro. Existe uma portaria que fala de designação, que é a portaria 353 de 2021. Só que ela acabou sendo montada com regras que quase são uma acreditação. Então, sabe aquela regra que não pegou? Não tem nenhum laboratório designado, não tem nenhum laboratório interessado. E qual é o que a gente olha? Como eu falei, a acreditação, ela atesta a competência. Ela só indica que você é competente para executar aquele ensaio, no caso de ensaio, né? Hoje, a gente está vendo que tem outras formas, né? Que a gente está olhando. Tem outras formas de atestar essa competência. Por exemplo, o Inmetro tem acordo de cooperação com várias instituições, vários laboratórios, o IPT, por exemplo, que não são, em algumas grandezas, não é acreditado. Então, existem casos onde eu interajo com o laboratório, faço pesquisas com o laboratório, tanto na parte legal quanto na científica,
em alto nível, mas na hora de fazer ensaio, o ensaio que ele tem condição de fazer, mas ele não é acreditado. Então eu não posso aceitar aquele relatório. Pô, mas eu acabei de sair daquele laboratório, eu sei que ele sabe fazer. Então, essa competência, ela é mais do que reconhecida, né? A gente, então, vai usar outras formas de atestar essa competência, com bases definidas. A gente está ainda trabalhando em cima dessas bases, desses critérios, para que fiquem claros e transparentes também, né? E outros casos, por exemplo, que a gente às vezes faz acompanhamento do ensaio, faz uma série de coisas que a gente está querendo tornar um processo mais rápido e produtivo, entendeu? Então, a designação vai nessa linha. E também tem mais um ponto que é mais administrativo, Raul, que é a respeito da própria relação com o laboratório. A acreditação, a SEGECRE, ela segue todo o rito da acreditação, que é previsto em normas e acordos internacionais de reconhecimento mútuo, e ok. Né? Mas o Inmetro é o regulador, a ADMEL é o regulador da matéria. E às vezes a gente sente dificuldade até de saber, por exemplo, você deu uma informação agora importante, né, que vai ser avaliada em fevereiro. Claro, digamos que a avaliação corra bem, você vai ter, não sei se em abril, maio, talvez, em algum momento você vai ser acreditado. Se você não falar com a gente não tem um processo natural para a ADMEL ser informada que você foi acreditado. Então, a designação também funciona para isso. Eu vou poder lá, e até uma forma de passar para os clientes de vocês, né, que eles saibam também de maneira mais rápida quais são os laboratórios acreditados. Hoje, por exemplo, quando alguém me pergunta quais são os laboratórios acreditados para o ensaio, eu tenho que falar para aquele potencial cliente procurar o site da SEGECRE, a base da SEGECRE. Nem eu acho o laboratório ali, gente. Não dá. Então, a possibilidade de ter essa designação, você vai me mostrar lá, olha só, ADMEL, fui acreditado. Eu vou poder colocar isso no site, quer dizer, o potencial cliente, quando chegar, você tem que fazer ensaio em laboratório acreditado. Onde? A lista está ali. Ó. Eu sei até quando você está acreditado, se mudar o cenário você me avisa, e está tudo bem. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente está olhando para melhorar e, assim, para dar informação também para o potencial, para o fabricante ou para o importador que busca a aprovação de modelo, né? Tá? Essas são as ideias. Já fala com a SEGECRE lá, agilizar o processo dele. Vou falar. Me cobra. Só complementando o que a Daniela está falando aí, é exatamente isso. Isso que você comentou é uma informação importante, porque assim, a SEGECRE, ela tem um tempo ali, né, de todo o processo entre a solicitação da acreditação e a publicação do escopo propriamente dito. Né? Esse tempo hoje está girando em torno de 11 meses, eu acredito, né, por meta da SEGECRE mesmo. Existe a possibilidade, de repente, de incluir nesse plano de ações aqui também uma celeridade nesse processo, quando a gente fala de metrologia legal, por exemplo, de seguir alguma coisa num caminho um pouco mais célere mesmo, alguma coisa que consiga otimizar esse processo como um todo? Bom, eu não posso falar em nome da SEGECRE, até como eu falei, tem uma série de acordos de cooperação, de acordos de reconhecimento mútuo, tem uma série de normas que eles seguem que são pertinentes à acreditação. Mas, como vocês sabem, a SEGECRE está dentro da estrutura do Inmetro, então o presidente é o mesmo. Da mesma forma que ele está imprimindo velocidade na ADMEL, que está buscando melhoria desses processos na metrologia legal, ele está fazendo na SEGECRE. Então, também tem um esforço muito grande lá para redução de prazos, para melhoria desses gargalos. Agora, quanto ao tempo, realmente, 11 meses, eu sei, pela experiência que eu tenho, é muito tempo, porque a demanda é muito grande, mas para o laboratório é muito tempo. Então, a gente pode também, nesse contato com vocês, a ADMEL pode buscar alternativas. Você já foi avaliado, então eu posso, eventualmente, aí eu tenho que ter regras para isso naturalmente, mas o que a gente está pensando? Por exemplo, você foi avaliado hoje, em fevereiro, deu tudo certo?
eu vi teu relatório, a SEGEC não vai me mostrar esse relatório, mas você pode mostrar. Ele é seu? Então eu vi que está ok, por que eu não posso te designar imediatamente? A tua acreditação vai sair depois, você continua acreditado. Mas por que eu não posso acelerar esse processo? Entendeu? São coisas que a gente precisa avaliar e colocar em funcionamento. Aproveitando esse caso, eu sei que muitos de vocês, além de fabricantes, também têm laboratório de calibração ou até mesmo ensaios. A Remesp tem o CELSI, que é o Comitê Estratégico de Laboratórios de Calibração e Ensaio. E a gente deve fazer agora uma reunião, agora em janeiro, talvez, ou dezembro, justamente para elencar as problemáticas em relação à acreditação. Tá? Lembrando que os associados Remesp, ou quem viu o valor da Remesp, pode auxiliar em algumas questões aí de acreditação, tá bom? Então procurem até o Celso Scaranello, que está aqui, que ele pode nos ajudar. Tá? Você intercede. Agora eu vou passar para a Percons, Nelson. Nelson ou... Então, Nelson. 1, 2, 3, quem vai? Opa, tudo bom, pessoal? É Paulo da Percons, né? Eu tenho 2 sugestões /pleito a fazer aos senhores, né? E estamos à disposição aí para contribuir para isso. A primeira é quanto à aprovação de modelo, né? De fato, para o caso do medidor de velocidade, em 2014 a gente teve aí uma formulação da resolução aí que é sobre o nosso medidor de velocidade, que trouxe uma grande melhoria aí e maior controle sobre os equipamentos, né? Só que isso trouxe como consequência uma dinâmica na alteração do modelo, porque agora que passou a ser controlado parte dos componentes e software do equipamento, até o dinamismo do fornecimento de componentes que nós temos lá dentro gera essa mudança de modelo. Como nós depositamos a documentação e também o software do equipamento junto ao processo na orquestra nessa aprovação da alteração de modelo, uma sugestão é que tenha um processo simplificado para essas alterações, de forma que essa documentação e esse código estará disponível para qualquer momento a ser verificado, né? Então, poderia, no momento da abertura do processo, ter uma celeridade, até assim, confiando que aquela documentação posta está lá disponível para uma possível validação futura, né? E a gente tem isso uma aprovação de forma mais rápida, né? Por quê? Porque, por vezes, eu mantenho equipamentos obsoletos e software defeituosos em campo pela demora em ter a aprovação da atualização do modelo, né? Isso aí quanto à aprovação de modelo, né? Quanto à declaração de conformidade, o pleito que nós temos é permitir aos fabricantes de medidor de velocidade fazer também as verificações pós-reparo e periódica, livrando o IPEM à mão de obra para que seja feito fiscalizações, né? Nós temos aqui o pessoal da Surgo, que fará em dezembro aí um esforço homérico para atender as nossas verificações do GoInfra, né? E a gente vê o quanto isso é custoso para nós e para os órgãos delegados, né? E com essa forma de trabalho, a gente, quem sabe, consegue otimizar aí a nossa fiscalização e o funcionamento do mercado. Então, eu coloco aí esses 2 pleitos à disposição da Percons para contribuir aí, né, para isso. Obrigada. A Ana Gleice, que está aqui, que está conduzindo a UAIR, acredito que ela está com a antena ligada nessas sugestões. Nelson, da Percons. E aí eu vou encerrar as perguntas para a gente ir para o coffee break, tá bom? Por favor, Nelson. Regis da Percons. Me perdoa, Regis. Isso. Vamos lá, Marcelo. Eu acho que respondendo a uma das tuas provocações ali, acho que o Paulo já apontou por onde que passa isso, né? Por que tem uma série de pedidos de alteração de modelo, né? Eu acho que tem muito daquilo que você já colocou e já apontou, mas acho que um ponto de reflexão importante é o seguinte, será que não tem um volume grande de alterações de modelo ou pedidos de alteração de modelo em função do processo da forma como de alguma posição pretérita tanto do Inmetro quanto dos IPENs com relação a não pode mudar nada, se mexer você precisa reaprovar, e de ações aí que têm ocorrido persecutórias mesmo com relação às empresas e com relação à fiscalização, né? Então, eu acho que isso acaba sendo, eu falo pela parte de medidores de velocidade, talvez até uma forma de proteção que as empresas encontram para, se eu vou mexer, eu preciso de aprovação, né? Então, e como tornar esse processo não pessoal,
né, que independa da avaliação ou de um empenho lá em campo, olhando o equipamento, determinando se mudou ou não mudou e aplicando a auto-infração. Acho que esse que seria uma reflexão a fazer, até que ponto a gente pode realmente promover essas melhorias e alterações sem descaracterizar o modelo. Regis e Paulo, bom, as colocações de vocês são extremamente pertinentes. Eu trouxe essa provocação do número de modificações de modelo exatamente para isso. E claro que, né, tem, muito provavelmente, quando se fala em software, então, mais ainda, algo dessas decisões que foram tomadas lá atrás, que podem estar, sim, engessando o processo, tornando o processo, fazendo com que o fabricante tenha que fazer uma modificação de modelo por qualquer mínima alteração. Isso aí a gente tem total consciência dessa grande possibilidade, se não dessa realidade, e isso também vai ser objeto de reflexão interna junto com vocês para isso. Vocês falaram, né, sobre a modificação de modelo, de como ela poderia acontecer, e a gente está pensando, sim, né, nessa possibilidade de dar mais autonomia, como eu falei, de autonomia para a empresa, para o fabricante. E no setor de medidor de velocidade, ele tem um ponto interessante. Podem me corrigir se eu estiver errado, mas até onde a gente já vai vendo, se você faz uma modificação, por exemplo, numa balança, ou numa balança, vou falar da balança aqui, você faz uma modificação do modelo, produz, passa lá 6 meses, 1 ano, você descobriu que tinha um problema, foram 6 meses, 1 ano de produção, que dificilmente o fabricante vai conseguir rastrear todas essas balanças. Se mesmo que rastreie, isso é pulverizado, essas balanças estão em comércio, estão em vários lugares, né? O fabricante, eu quero dizer com isso, o fabricante não tem controle ou nenhum tipo de domínio sobre aquele instrumento. Medidor de velocidade não é assim que acontece, né? Vocês acompanham, me corrija se eu estiver errado, vocês acompanham aquele instrumento desde a concepção até a inutilização dele, né? Faz parte do segmento, faz parte da natureza do negócio. Está aqui o Bruno também, que é um dos clientes de vocês, né? A gente já viu isso, é da natureza do negócio. Então, eu vejo com bons olhos estabelecer controles que sejam aplicáveis a essa natureza desse negócio, né? E aí a gente vai ter que sentar, conversar, né, como pode aplicar essas regras, porque aí você falou da verificação subsequente. Vai ter um painel sobre atividades materiais acessórias, né? Então eu não vou atrasar mais. Mas a gente está falando aí dessa execução das atividades materiais e acessórias. E se elas podem ser executadas por outra pessoa, por outra empresa, a gente vai ver que podem. E, no caso de ser o próprio fabricante, isso é muito mais confortável para nós. Falar como regulador, como quem depois vai ter que responder, né, aos órgãos de controle, tem que responder à sociedade, dá muito mais conforto, porque você conhece o instrumento muito mais do que qualquer outra empresa poderia conhecer, muito mais do que o Inmetro. Então, só para finalizar, são pontos que vocês trouxeram, que são pontos que a gente considera importantes, tá? Eu sei que a Percon já fez isso, mas eu vou parafrasear o presidente também. Vamos olhar para o para-brisa e não para o retrovisor? Provoca a gente sobre esses principais pontos, né? E essa provocação também, ela fica aberta a qualquer outro que queira, mas eu sei que a carta aberta já vai trazer bastante coisa, mas se vocês puderem provocar a gente com dados concretos, com números, vai ser interessante para robustecer essa análise e para agilizar a nossa tomada de decisão. Tá bom? Dani, obrigado, hein? Obrigada, Marcelo. Obrigada, Bruno. Apenas assim, para deixar, não fazer spoiler, né? Mas já fazendo, à tarde a gente vai ter a questão do painel de expansão do controle metrológico legal. E aí a gente vai poder abordar novamente essa questão da verificação periódica, essas outras atividades que fazem parte do controle. Em relação à aprovação de modelo, a Remesp teve uma conversa preliminar ainda, né, com o pessoal da DIAT, apontando alguns pontos em que a gente já levantou, né, como das reuniões que a gente vem aí de anos registrando. Então, um dos pontos que não foi falado aqui, mas como é método sem filtro, é a questão da Golden Sample
ou seja, quando você faz a aprovação com um ótimo instrumento e, na real, quando vai fazer a supervisão, o que acontece, o que encontra no campo é totalmente diferente. As questões da célula de carga, né, que é o famoso Frankenstein, né, até onde vai a atuação do permissionário em relação à aprovação de modelo, entender bem essa atuação. Então, as normas técnicas que hoje já não fazem mais parte do regulamento podem ser alteradas, essas alterações incrementam em questão de números de ensaios, e esse é um dos pontos que mais o fabricante pega. A modificação de modelo, ela permite talvez a redução de ensaios. Então, não é mais rápido hoje. Hoje, realmente, o Inmetro tem um rito processual que não é diferente do tipo de modelo, né? Mas a gente sente, como iniciativa privada, essa questão dos ensaios podem ser reduzidos quando você faz modificação de modelo. E o ensaio, gente, a gente está falando de 8, 10, 15 mil reais. Então, para um fabricante, isso começa a ser relevante dependendo do número. Mas essas questões a gente já colocou no radar da DIART, que está conduzindo a IR, e assim que a gente tiver uma sinalização da própria Udimel e Metro, a gente vai retomar esse subcomitê e convidar os nossos associados a participar dessa discussão técnica de aprovação de modelo, né? Então, é bem estruturada essa questão. Isso deve acontecer em dezembro, janeiro, dependendo do que a gente vai ter a devolutiva aí com o andamento da pesquisa. Tá? Então, são coisas que estão sendo debatendo, sempre técnico, e a gente conta com a participação de vocês, porque aí a gente tem a chance de passar essas informações, tá bom? Agradeço a todos e vamos para o coffee break. Obrigada a todos, Daniela. Vamos só, antes do coffee, fazer a foto oficial de vocês aqui na frente. Enquanto isso, eu lembro-lhes que a Remesp convida a todos a seguir o canal Dia a Dia na Metrologia. Basta acessar o site, fazer sua inscrição, é um canal de transmissão, e vocês recebem as últimas novidades do setor. E também conhecerem a inteligência artificial da Remesp, que se chama Metrologino. Basta acessar o QR Code e também conhecer a novidade da Remesp. Bom coffee break a todos. Voltamos em 15 minutos.